Vamos então falar de uma matéria que cada vez está mais presente na vida de muitas famílias portuguesas, porque de facto vários casamentos, várias ligações, muitos amores, e quando o amor acaba, nem sempre é fácil manter uma relação cordial com o ex-companheiro ou com a ex-companheira. Mas, e esta é a questão, em que momento é que os filhos passam a estar no centro dos conflitos dos adultos? Em que momento é que o ódio passa a falar mais alto? Os casos de alienação parental não param de aumentar e alguns terminam mesmo de forma trágica. A história de Nelson Ramos comoveu o país e é essa história que vamos recordar agora. Com o fim do relacionamento dos casais, muitas crianças são envolvidas em verdadeiras guerras e usadas como armas de arremesso entre os pais. Apesar da tendência para entregar a guarda à mãe, os progenitores reivindicam o direito à igualdade parental. Foi o caso de Nelson Ramos, cuja história comoveu o país. Nelson e Sónia Lima estavam separados desde 2015. Nunca se entenderam em relação ao regime de visitas do pai às duas filhas, de 4 anos e de 19 meses. Sónia chegou a apresentar queixa contra o ex-companheiro por abusos sexuais. E quando a guerra entre o casal ia crescendo, Nelson sentia que era urgente tirar as crianças à mãe, até que a anunciada tragédia aconteceu. A 15 de fevereiro de 2016, Sónia pegou nas meninas, levou-as até à praia e atirou-as ao mar. Nelson perdeu as filhas para sempre e Sónia foi condenada a 25 anos de prisão. Será que a tragédia podia ter sido evitada? Terão os pais o apoio devido nos processos de regulação parental? No meio das guerras conjugais, onde fica o superior interesse das crianças? E são nossos convidados hoje dois pais que não desistem de lutar pelos filhos. Miguel Agra da Costa, um aplauso para ele, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. E o Guilherme Gonçalves, um aplauso também, muito obrigado. Ora, vamos lembrar, provavelmente a cara do Miguel não é... as pessoas já a viram. Quem está, por norma, atento à antena da SIC teve a oportunidade de ver o testemunho do Miguel no programa Vidas Suspensas da Sofia Pinto Coelho. Passou na segunda-feira passada, se não estou em erro. É uma história marcada por batalhas constantes, mas também por uma vontade absoluta, determinada de não perder o contacto com a filha e a vontade de ajudar outros pais na mesma situação que ele. E é por essa razão que o tínhamos cá ter hoje, não é? Portanto, o Miguel, a sua situação, olá Miguel, é de facto muito singular porque tem dois filhos de duas relações diferentes. No primeiro caso, tudo bem. Bastante bem. Houve uma lógica de perpetuar o conceito de família na pós-separação e isso foi fundamental para termos uma criança, que é o meu primeiro filho, mais velho, um rapaz neste momento com 14 anos, feliz. Claro. E na segunda relação, no caso, a menina? A menina, portanto, desde o nascimento, que de facto comecei a sentir como que uma redoma de vidro a ser colocada pela mãe. Estava a ser afastado, era a ser afastado do centro? Não era bem isso. De facto, existe algo muito pouco falado, que é a alienação parental, ainda dentro da conjugalidade, mas não foi tanto isso. Foi mais um super protecionismo da mãe, uma super dedicação. De facto, parecia como que se não havia conseguisse, mais nada. Eu tinha dificuldade em dar banho à miúda, por exemplo, já estava tudo feito e, portanto, sentia assim um bocadinho. Há mulheres que são assim, têm toda a razão, e há pais que também são assim, também acham que as mães não conseguem fazer coisa nenhuma. Pronto, digamos, isto para pôr aqui as coisas no... Mas a verdade é que depois isso complicou-se tudo, não é? Para quem não viu as vidas... Eu julgo que a sua história está muito presente, mas para quem não viu as vidas suspensas, o que é que se passou depois da separação? Depois da separação... 3 anos de relação, não é? Sim, sensivelmente. Comecei a sentir dificuldade de acesso telefónico, comecei a ouvir a minha filha a desabafar, a mãe diz tu nos roubaste, a mãe diz tu nos abandonaste, eu não tenho nada aqui para a casa da avó, a tua casa já não é a minha casa, enfim, todo um chorrilho deste tipo de desabafos de uma criança que tinha apenas 3 anos. Vocês fizeram a regulamentação do poder paternal como acordo, tudo tranquilo, mesmo advogado até para os dois, paridade de tempo. Portanto, não havia nenhum indício do conflito que vinha a seguir. O que é que se passou então? Não sei, honestamente não sei. Eu tenho mais tarde, bastante tempo mais tarde, tenho algo presente, até porque já tinha ouvido falar uma vez a Maria Saldanha a chamar a atenção disso num programa também sobre alienação parental, que é muitas vezes o medo que os filhos gostem mais de um em relação ao outro. Claro. E uma vez a minha filha disse mesmo isso.
a mamãe já me disse que tem medo que tu gostes mais, que eu gosto mais de ti do que dela, mas eu gosto dos dois. A parte do adulto é um bocadinho falta de bom senso. Sim, mas a minha filha está disposta a tudo e mais alguma coisa. Aliás, assistiu ao programa, só para verem, assistiu ao programa Vidas Suspensas. Também colocou a assistir. Agora? Neste momento tem 11. Tem 11. E já percebe, mas hoje consegue ter contacto com a sua filha? Neste momento estou outra vez impedido de ver, porque a mãe entrou em incumprimento, alegando que, já foi há vários fins de semana, alegando que a criança se rejeita ir para a casa do pai, rejeita querer ver o meio-irmão que adora, rejeita ver a avó, que também gosta muito. Mas isto é um conflito consigo, Miguel? Sim. Isto é um conflito Eu acho que é um conflito com ela, mas percebo as palavras. Que respostas é que tem tido? Da parte de quem o pode ajudar, não da parte do Estado, do Tribunal, Olha, eu tenho sido penalizado por essas instituições. Sim. Tão somente um pai que tinha paridade de tempo de convívio com a filha, que leva não uma, não duas, não três, mas 4 queixas-crime. Sim, passa por graves, tudo e mais alguma coisa. E gravíssimas. Claro. E que depois de um julgamento se vê relegado para visitado de 15 em 15 dias. Sim. E a mãe não lhe acontece nem criminalmente, nem no próprio exercício das responsabilidades parentais, não lhe acontece rigorosamente nada. Cumprido também. E que agora voltou a não cumprir. Claro. Portanto, eu ajudado não tenho sido, não é? Pois. Olha, para quem não viu o programa, então, Vidas Suspensas, o Miguel foi alvo de 4 queixas-crimes pela sua ex-cônjuge, portanto, maus tratos físicos, abuso sexual. 3 de abuso sexual. 3 de abuso sexual. A primeira de maus tratos físicos foi o aproveitamento de um acidente que a minha filha teve com a minha mãe, em que ambas deram entrada no hospital, com lesões. Ambas tiveram que fazer taca à cabeça e a minha mãe até teve que usar aqueles colares cervicais. E, apesar de eu ter informado a mãe, ela contacta o pediatra, que já era pediatra do meu filho e passou também a ser pediatra da minha filha, que estava a passar férias nas Maldivas. Quando foi buscá-la no dia a seguir ao acidente, que era a passagem de férias, mandou fotografias, não havia cá smartphones na altura para ampliar nem nada disso, nem a qualidade era a mesma, e esse pediatra chega depois a Portugal, sem nunca ter falado comigo, sem nunca ter observado a criança, aliás, como ele próprio admitiu em sede de investigação policial, e faz um relatório dizendo que o pai maltratou a criança e que a criança devia ser afastada do pai. E à conta disto que tem, e há uma deliberação do Tribunal em função disto? E depois há uma consulta, que não era suposto eu saber, mas eu acabei por saber e fui, estive presente. Esse pediatra informa-me desse relatório e eu dou-lhe todas as explicações cabais, porque ele dizia que a menina não tinha lesões no corpo, portanto não tinha podido cair pelas escadas abaixo. A menina não caiu pelas escadas abaixo, caiu e foi amparada pelo corpo da avó, tendo batido com a cabeça por cima do ombro. Dei-lhe todas as explicações que a avó também tinha dado entrada. Perguntou-me se a avó tinha tido lesões. Eu disse sim, teve lesões, teve que fazer uma cabeça. E literalmente pôs as mãos na cabeça e disse, mas a mãe não me contou nada disso. Então, o senhor também falou com os médicos do hospital, com os seus colegas, falou comigo. Exatamente. Ficámos de marcar uma reunião para lhe mostrar os registros clínicos de consulta de urgência do hospital. Até hoje estou à espera desse telefonema. E 2 dias depois, vai a queixa. A menina vai à entidade hospitalar de onde este pediatra pertence, a uma consulta no vulgo gabinete de risco, do núcleo de apoio às crianças e jovens em risco. A mãe, segundo tudo está escrito também em termos de investigação policial, a mãe faz uma descrição às técnicas em frente à criança, a criança entra apenas com uma técnica que é responsável desse serviço e sai de lá a dizer que o pai bate nela, bate no irmão e já a viu bater na mãe. Não vi ninguém a sinalizar o irmão, por exemplo. Claro. Vamos deixar aqui suspensa um bocadinho a história do Miguel e vamos aqui ouvir um bocadinho o Guilherme, que também tenho a impressão que está um bocadinho mais nervoso. Um bocadinho mais nervoso. A sua história não é bem idêntica, mas vamos parar no mesmo. É um bocadinho diferente. Qual é a sua história? Portanto, temos aqui é um filho, não é? É uma filha. É uma filha. Sim, mas é só a mais velha. Sim. Pronto, isto foi esta menina mais velha nasceu de uma relação que durou 4 anos. Começou a inícios de 2007, mais ou menos, ou meados de 2007, tendo terminado em outubro de 2000. Mas foi uma gravidez não planeada, não é? Foi não planeada. Não planeada. Foi o que se chama um acidente. Foi um acidente de percurso. De percurso. Que assumido e pronto. Sim, foi assumido, exatamente, claro. Inicialmente, depois da separação,
Nós fizemos um mútuo acordo em que esta menina iria estar comigo de 15 em 15 dias, que é o normal, e assim foi durante meio ano, mais ou menos. Depois, quando, em 2012, nas férias de verão, ela iria passar comigo 15 dias, neste caso até já havia uma ata regulamentada do tribunal, com os acórdãos todos estipulados, e pronto, ela tinha direito a estar com o pai 15 dias no verão e mais 15 dias no Natal. A partir daí, a partir dessas mesmas férias, no dia em que ficou acordado e estipulado pelo tribunal, ela deixou de comparecer e a partir daí nunca mais a vi. Nunca mais a vi? Nunca mais a vi diretamente. Não privo, com a minha filha quinzenalmente, já vai para perto de 5 anos. 5 anos? 5 anos. Aqui o caso, então, tomou proporções diferentes, não é? Sim, Portanto, sim. porque isto agudizou-se de tal forma que só pode ver a sua filha, ou viu a sua filha durante algum tempo, numa esquadra de polícia. Sim, isto foi numa última conferência de pais, no último julgamento, apesar de eu ter feito inúmeras queixas de incumprimento, ou seja, de 15 em 15 dias havia sempre uma queixa a ser feita, porque eu não havia, né? E a juiz optou por melhor forma, que seria, não entregas à força, mas sim uma forma de intimidação à progenitora, ou neste caso à família da progenitora, porque eram eles que lá iam levar a menina à esquadra, não a mãe. Claro. E foi uma espécie de intimidação de forma a tentarem conseguir que tivesse com a minha filha. Mas a verdade é que os danos eram... Os danos foram ainda piores, ou seja, a miúda não queria vir comigo. E tendo em conta que também já não me via há 3 ou 4 anos, Claro. Psicologicamente não estava preparada, muito menos eu também estava, que eu também ainda sofri de arrasto um bocadinho, não é? E, de qualquer das formas, houve uma única vez em que tentei trazê-la comigo, usando um bocado de força, porque ela não queria vir com o pai, e isso até resultou numa agressão física, mesmo dentro de... Sim, por parte da tia, não era? Da parte da tia que a acompanhava. Guilherme, aí dentro, nós estamos aqui a falar, estas conversas que nós temos aqui, pois acabam sempre, ficamos muito entre os pareceres, as questões dos tribunais, mas eu gostava muito de apanhar aqui a vossa temperatura emocional. Ou seja, a falta do cheiro da sua filha, a falta Sim, do corpo. É muito complicado, muito difícil. Onde é que ela aparece? Nos seus sonhos? É nos dias em que está mais triste? É sim, de volta e meia vejo fotos, vejo vídeos dela, embora não sejam muitos, porque derivados ao tempo, não há contacto. Mas é a mãe que envia os vídeos? Não. Os que tenho meus na altura em que estava com a menina. Mas ela nunca tinha 3 anos. Vídeos, nem fotografias, nem nada? Não temos qualquer tipo de Mas não contacto. acompanha a vida escolar, nada? Não me deixam. Houve uma vez que consegui, houve um período em que a miúda deixou de estar com a mãe, na nossa área de residência, nomeadamente em Viseu, e passou a ir para a área de residência dos avós maternos. Ou seja, eu não sabia de nada, ninguém soube nada, e até que ela deveria ter dado, não fomos informados. Com quem está a sua filha? Neste momento ela está com os avós maternos. Nem sequer está com a mãe? A 80 km de distância. Sim, da mãe. Não está nem com a mãe, nem com a mãe, nem com o pai. Mas e o Tribunal permite Presumivelmente, o Tribunal penso que não tem conhecimento disto. A mãe nunca deu uma morada, não alterou a morada no Tribunal. Ou seja, a criança, é possível, a criança, suspeito que a mãe terá algum contacto com a filha, mas que não seja uma vez ao mês, ou qualquer coisa que se pareça. Mas esta miúda não está nem com o pai, nem com a mãe. E sei que a progenitora, neste caso a mãe da minha filha mais velha, sei que está a trabalhar na nossa área de residência, na minha área de residência, há cerca de 3 anos. Mas, Portanto, há aqui um impasse. Quer dizer, eu já nem falo em revolta, porque isso transformou-se primeiro, provavelmente, num conflito entre os dois. Entre os dois. Mas a partir do momento em que as instituições que deviam agir, pelos vistos, não vos ajudaram. E ainda por cima, ela não está nem com um nem com o outro, isto é absurdo. É absurdo. Isto já E passo a explicar, houve também surgiu uma oportunidade, na altura em que ela foi para Moimenta da Beira, ou seja, neste caso, a tal distância de 80 km de Viseu.
andámos à procura da minha filha de infantário em infantário, a ver onde é que ela estava, e lá encontramos um. Onde ela estava naquele ano, estava matriculada na Santa Casa da Misericórdia. Reuni todas as condições necessárias, levei as atas do tribunal, marquei uma reunião com a diretora da instituição, não se renegou, até pelo contrário, apresentou-se disponível e bastante acessível neste caso, mas depois não me deixou ver a minha filha. Guilherme, sinto que esta pergunta que o Jota fez no início é muito importante, porque de facto nós temos todos uma percepção, se calhar, cultural, e provavelmente isso também informará o legislador e o próprio juiz os juízes do Tribunal de Família, que é: as crianças estão sempre melhores com a mãe. Porque nem sempre é verdade. Aliás, como podemos ver nesta última história do Nelson, esta também acaba por lançar as filhas ao rio. Não estou a dizer que é o caso que se passa com a mãe da sua filha. Hoje temos aqui, como um dos destaques, uma mãe que tentou imolar-se pelo fogo a ela e aos filhos. Ou seja, não há cartas fechadas e que nos dizem tudo, não é? Sente que tem sido ajudado pelas instituições que deviam ajudar-vos ou não? Não, neste momento não. Como cidadão e como pai, sente-se defraudado? Sinto bastante. Até porque, pronto, nós estamos a falar de uma progenitora, não bem como o caso do Miguel, porque felizmente não fui acusado de abusos sexuais, porque também não estava com a minha filha, né? Não surgiu esta oportunidade, mas fui acusado de violência doméstica, de agressões à menor. Neste caso, a minha família, ou seja, os meus pais, como morávamos todos na mesma residência e a miúda estava connosco durante esses 15 dias e nós estávamos todos juntos, foram acusados de agressões à menor, fomos acusados de queimaduras de cigarro num braço, de picadelas de seringa no mesmo braço, e tudo isto há um relatório médico que prova que aquilo não passa de uma erupção cutânea, de uma picadela de um suposto inseto. Portanto, Miguel, quando houve esta história, é muito familiar, não é? É, claro. Isto é o dia-a-dia dos pedidos de apoio à nossa associação. Que associação é que estamos a falar? Estamos a falar da ASUS, a Associação Soltar os Sentidos, que está sediada em Coimbra, e onde eu sou coordenador de um grupo de mutua-ajuda, mas que faço também muitos atendimentos individualizados, porque de facto às vezes há as muitos pessoas... pais assim? Há de tudo, não é só pais. Isto de conotar a alienação parental com pais, eu luto muito contra isso, porque devo dizer que cerca de 67,3% das pessoas que vão aos grupos e que me contactam são do género feminino. E a alienação parental é muito mais vasta do que isto. Eu, por exemplo, agora tenho uma situação que tem vindo a ser recorrente, que são os avós, claro, que não veem os netos, mas atenção, que são impedidos de ver os netos pelos próprios filhos. Também há esta situação recorrente. Aliás, muitos pedidos de apoio depois do programa da SIC foram de avós que os próprios filhos não os deixam ver os seus netos. E, portanto, nós temos situações completamente generalizadas, não é? Tanto é pais, como é mães, como às vezes até é mais outros elementos da família alargada, que têm mais incidência nos atos de alienação parental. Eu fujo muito dessa estigmatização de que contra os pais, sinceramente fujo. Olha, mas faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao Guilherme. O que é que sente falta de estar mais com a sua filha? Eu nunca estive tanto tempo sem ver a minha filha. E eu fiz um esforço enorme porque, apesar da mãe, sem o meu conhecimento, muito menos autorização ou em sintonia, ter ido para uma outra localidade a cerca de ir e vir de 50 e tal quilómetros, eu ia todos os dias à escola da minha filha. A primeira vez que lá fui, fecharam as persianas e fecharam a porta à chave e sei lá o quê, e puseram-me literalmente na rua a mim e à minha mãe, quando eu já tinha autorização do tribunal até para ver a minha filha na escola. Mas depois de ultrapassado esse episódio, e ele vem porquê? Porque a mãe trabalha nessa escola, e portanto as pessoas acabam por adotar de forma parcial e as dores dos outros, e portanto esquecem-se que há sempre duas histórias para a mesma verdade, não é? E profissionalmente têm que se manter imparciais. E então eu, durante ano e meio, e depois mais tarde, durante muito mais tempo, todos os dias fui à escola. Durante meia hora, um corredor de 2x7, era tudo. Era submarino, era campo de futebol, era nave espacial.
e levava os brinquedos e ia cheio de sacos com os brinquedos dela, do quarto dela, porque ela pedia-me, tenho saudades dos meus brinquedos ainda estão no meu quarto, e eu levava tudo para lá, ia variando, e portanto percebi claramente que se não tivesse feito isto, esta requintada mãe, que de facto reconheço um requinte enorme, fazer as coisas, consegue transmitir uma imagem imaculada a várias pessoas e consegue emprenhar as pessoas pelos ouvidos. Claro. Aliás, o clínico fez o relatório da forma que fez por alguma razão. Exatamente. E depois a fuga para a frente, infelizmente. Mas perdeu coisas, não é? Perdeu muitas coisas. Claro, perdi aniversários, todo de Quem perde férias. Quem perde mais? Os pais A criança. ou as crianças? A criança. Ouça, neste momento, João Paulo, a minha filha, em termos emocionais, está literalmente a arrebentar pelas costuras. Pois claro. Porquê? Porque depois do arquivamento das 2 últimas queixas-crime por alegados abusos sexuais, de uma forma até bastante perentória em relação à atuação da mãe, percebi claramente que a atuação, em termos de condicionamento, em termos de manipulação, aumentou. E depois, então, do julgamento em sede de Tribunal de Família e Menores, que apesar de eu ter sido bastante penalizado, mas não tendo conseguido o afastamento total, que é o objetivo, aliás, está por escrito na investigação policial dito, que o objetivo é o corte de vínculo afetivo com o pai, não dito desta maneira, mas é o contacto com o pai e a sua família. A minha filha, neste momento, tem reações extremamente preocupantes. Desde enormíssimas dores de barriga à segunda-feira, quando eu a levo para a escola, depois de um fim de semana meu, desde ir na rua a passear comigo a falarmos sobre coisas e desata a chorar desalmadamente e agarra-se a mim e diz-me, eu fico muito triste, eu não sei porque é que estou a chorar, eu não consigo parar de chorar, etc. Desde isolar-se cada vez mais, desde alterações de humor sem qualquer tipo de razão aparente, e portanto esta criança está literalmente a arrebentar pelas costuras, porque no fundo esta criança está a ser vítima de abusos psicológicos continuados e reiterados desde os seus 3 anos de idade. Agora uma pergunta daquelas aborrecidas. Há uma vez se negou a pagar a pensão de alimentos? Falso. Levei também com o incumprimento do pagamento da pensão de alimentos, mas é falso. Porque foi engraçado, isto é o tal requinte que há bocado falava. Eu emprestei e ajudei muito a mãe da minha filha quando houve a separação. Eu andei a chegar de Black & Decker a montar-lhe quadros lá em casa, comprei mobília, comprei um carro, eletrodomésticos, etc. E houve uma pequena parte, uma coisa relativamente pequena, em que ela não tinha dinheiro para comprar e eu disse, olha, eu compro e depois dás-me o dinheiro. Em encontro de contas com a pensão de alimentos. Sim. Aliás, eu faço isso com a mãe do meu filho. Entramos em encontro de contas, eu sei que não se pode legalmente fazer, depois soube disso, e ela aproveitou isso e pôs-me um incumprimento. E eu repus imediatamente a pensão de alimentos, mas nunca vi o dinheiro que lhe tinha emprestado. Eu perguntei isto porque, entretanto, não tenho resposta da mãe da sua filha, mas eu tenho resposta da mãe da ex-companheira do Guilherme Gonçalves, que negou, contactada por nós, que a filha fosse vítima de alienação parental. Ela diz que a criança é que não quer estar com o pai. Ficou estipulado pelo Tribunal, depois da mãe ter sido multada por incumprimento, que as visitas entre pai e filha deveriam ocorrer na esquadra da GNR do Moimenta da Beira. O pai foi a algumas visitas, tendo deixado de o fazer de um momento para o outro. E cá está, vem mais uma informação, que eu acho que esta é das tais para ficar aqui no ar, enfim, um outro retrato que ela quer deixar seu. Existe incumprimento de pensão de alimentos por parte do pai, que está agora com o ordenado penhorado. É verdade, Guilherme? Já esteve, sim. Isto foi numa altura em que estive desempregado, cerca de 2 anos e meio a 3. Na altura até tive que emigrar, teve mesmo que ser porque não tinha condições para viver. E nessa altura, sim, não lhe paguei. E nós quisemos chegar a um acordo, neste caso até com o advogado e com o advogado dela. Em vez de haver uma penhora, poderia haver, sim, um acordo mútuo e, além da pensão, pagar mais alguma coisa, ao encontro da dívida que ficou contraída durante esse tempo, mas não aceitou. E daí isto ter penhorado. Mas a pensão é agora retomada. Tudo está regulado. Bom, há uma associação, então, a funcionar para ajudar quem precisa de apoio e cá está, e como diz, não há estigmatização de género, não são os pais exclusivamente, mas as mães também e os avós. Estamos a ver agora o site. Estamos agora a ver o site, aqui está, e temos 2 pais à espera.
O Miguel provavelmente vai ver a filha já no próximo fim de semana? Não, estou impedido de ver, a mãe recusa. Agora por causa do programa de... Não, já antes do programa. Já antes do programa se estava a recusar. Diz que informou o tribunal, não sei qual foi o tribunal que ela informou, que a criança estava... É a impunidade total do sistema. É isso, não é? É uma completa impunidade. E este tipo de ações do Guilherme, por exemplo, são gritos de revolta. O deixar de pagar a pensão de alimentos, muitas vezes são gritos de revolta. E são tudo situações trabalhadas nos grupos de mutua-ajuda. Também, a nível emocional, como é que devem estar para os filhos. Muitas vezes as pessoas chegam ao pé de nós e nem fazem a mínima ideia onde estão metidos. Claro. Ainda no programa estava um pai a dizer, cheguei aqui à associação e começaram a dizer, olha, agora vais levar com uma queixa por violência doméstica porque esse tipo de atuação vai levar a isso. E levou. Portanto, é todo este tipo de trabalho que nós fazemos com as pessoas para as preparar o melhor possível a nível emocional e como estar com os filhos o melhor possível. O melhor possível, depois diz tudo. Olha, eu espero que tudo se resolva. Posso dizer diga, Guilherme, diga rapidamente. Relativamente a essa situação das entregas na GNR, eu não deixei de ir porque quis, eu deixei de ir por uma questão de proteger a minha filha psicologicamente, visto que no último episódio houve uma agressão física e a miúda assistiu a tudo, foi bastante constrangedor, a miúda ficou completamente alternada e eu não desisti, deixei de insistir. Não é diferente, àquilo. Há uma diferença entre o desistir e o deixar de insistir. Espero sinceramente que pais e mães e avós que não veem os seus filhos e os seus netos, que tenham bom senso e que sejam adultos, porque aqueles pequeninos é que precisam de nós. Vamos